Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Ó, esse bimestre nós vamos começar a trabalhar um assunto novo. Nós vamos iniciar a nossa atividade com os fluxos econômicos, só que nós vamos começar trabalhando com as atividades econômicas do século XVI a XIX, tá legal? Então, nós vamos trabalhar as atividades econômicas e as características dessas atividades. Então, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou fazer um breve resumo para vocês preencherem o material que eu vou mostrar agora mesmo. Então, vocês têm aí, é o caderno número 2 do segundo bimestre, tá? Nós vamos começar a preencher esse material. Olhem, a atividade é essa que nós vamos fazer, da página 21, tá? Da apostila 2, 21 de Geografia. É sobre o que? As atividades econômicas e as características dessas atividades. Então, ela vai lá do pau-brasil, vai passar pelas drogas do sertão, vai mineração, ciclo da borracha, então tem várias. Então, nós vamos preencher. Como você está com muita dificuldade, às vezes não conseguir achar, vocês mesmos pesquisarem, eu vou ajudar vocês um pouquinho, tá? Vocês têm esse material com vocês, não esqueçam, olhem bem. Ó, só para avisar, quem não tá conseguindo ver o vídeo ou acompanhar, eu tenho material também digitado que eu vou enviar no grupo de vocês ou no Classroom, tá? Classroom. Vamos lá então, vamos ler o texto e eu tenho algumas imagens também que eu coletei para a gente conseguir resolver essa atividade que vocês têm em mãos. Todo mundo com a apostila em mãos. Então vamos lá, os ciclos econômicos do Brasil fazem referência às atividades econômicas que foram desenvolvidas no país em diversos momentos. Confira abaixo os principais ciclos econômicos entre os séculos XVI e XIX. Vamos lá então, gente. O ciclo pau-brasil foi cultivado durante o período pré-colonial. O ciclo pau-brasil foi o primeiro a despontar no país, desde a chegada dos portugueses. Vocês já aprenderam isso quando trabalhou a formação do território brasileiro. Na época, eles buscavam metais preciosos nas terras descobertas. No entanto, começaram a perceber a importância dessa planta nativa da Mata Atlântica, utilizada para o tingimento de tecidos. Vocês viram a outra imagem que aparece, a cor vermelha, né? Diante disso, eles começaram a negociar com os índios, com os indígenas, utilizando o escambo, a troca, né? Para corte da madeira. Vocês viram outro mapa que apareceu? Aquele mapa, ele mostra isso, o trabalho dos indígenas na retirada do pau-brasil. Mais tarde, eles vão escravizar os índios para enriquecer ainda mais. Entretanto, a madeira que foi demasiadamente explorada começou a apresentar sinais de extinção. Além disso, o açúcar já possui de grande valor no mercado europeu. Então, nós vamos ter um final quase do pau-brasil e a entrada do ciclo da cana, que nós vamos ver porque os europeus vão comprar da corte portuguesa. Não esqueça, Brasil colonial, época de Portugal. Vocês observaram, planta Mata Atlântica, então ainda ele estava ocupação na região litorânea, tá? Vocês estão observando essas imagens? Agora vou fazer uma pergunta. Quem fazia a mão de obra na retirada ou plantação e corte da cana? Agora vocês não são mais os indígenas igual do pau-brasil. Nós estamos vendo aqui o trabalho escravo dos negros africanos, escravizados no Brasil pelos portugueses. Essas pinturas, elas são a gravura de Henry Coster e Hercule Florence. Bem, vocês viram, né, a produção de cana. Foi o segundo ciclo econômico desenvolvido durante o Brasil colonial. Foi um produto muito valorizado no mercado fora, europeu, né, tá? E ele já tinha algumas técnicas de plantio, os portugueses. Aí você vai ter a mão de obra escrava africana, tá? Então, aí você vai ver a mudança na mão de obra, tá? No trabalho. Mas vocês continuam observando o trabalho escravo. Tanto pelos trabalhos indígenas, que eram também,
como agora o trabalho dos africanos. Não podemos esquecer que dá início no Nordeste, tá? Nordeste brasileiro. Vamos lá agora para a pecuária? Então, a pecuária, o gado vai ser introduzido e vai ser criado os engenhos. Meados do século XVI vai iniciar, tá? Para apoiar a economia do açúcar, que era da cana. Então, principalmente para animais de tração e transporte, tá? Depois, o segundo plano é que ele vai ser destinado à alimentação. Então, com o avanço das plantações de cana e o crescimento dos rebanhos, as duas atividades se separam. O gado ele vai se expandir no interior nordestino, somente ali ao longo do Rio São Francisco, tá? E à medida que as fazendas de criação elas vão ser responsáveis pela ocupação das terras interioranas, a partir de um ponto elas vão indo para o interior, tá? E aí vai se expandindo a pecuária no Brasil. Vamos lá, pessoal, vamos trabalhar agora com as drogas do sertão. Então, entre os séculos XVI e XVIII, tá? 17, desculpa, a exploração da região amazônica acabou surgindo como uma solução para o papel econômico anterior desempenhado pelas especiarias indianas. Afinal, esse espaço do território colonial acabou se mostrando rico em frutas, sementes, raízes e plantas que tinham finalidades medicinais. O cacau, cravo, guaraná, urucum, a baunilha foram alguns dos produtos que vão ficar conhecidos como as drogas do sertão. Legal? Vou agora passar mais um texto sobre isso. Então, pessoal, aqui de novo tem sobre as drogas do sertão, que são diversas especiarias. Que antes muito, o que acontece? Os europeus, eles compravam dos indianos, as especiarias indianas, do Oriente, né? Então, você vai aparecer essas novas especiarias, que vai ser uma fonte de renda também para a coroa portuguesa. Vocês não podem se esquecer, tudo isso que a gente está comentando aqui ainda é o período colonial, tá? Brasil, colônia de Portugal. Então, vocês viram lá quais são as especiarias: urucum, cacau, guaraná, ok? Na região amazônica. Então, vocês têm tudo ali o mapinha que eu passei na imagem anterior, e você já pode fazer essa parte, preencher essa parte das drogas do sertão. Vamos lá, então, sobre o ciclo do ouro, sua mineração, principalmente em Minas, tá? Em Minas Gerais, que então ela vai começar, na verdade, no final do século XVII. Eles vão encontrar jazidas, principalmente na região de Minas. E, além de outras, vão encostar no estado de Goiás e Mato Grosso. Essa exploração, ela teve grandes consequências, entre elas o aumento também da urbanização, da formação de algumas cidades. Então, você vai ter lá na história de Minas, cidades antigas, Ouro Preto, Diamantina, todas cresceram devido à mineração, tá? Então, se dividia essa sociedade do ouro, ela era dividida entre os grandes mineradores, que eram os donos das grandes minas, e inúmeros escravos. Ainda tínhamos o trabalho escravo. Tinha o trabalho livre na retirada do ouro, mas tinha o trabalho escravo. Então, nós tínhamos os grandes mineradores, nós tínhamos a camada média, que seria os funcionários públicos, padres, artesãos, tudo nessa sociedade do ciclo do ouro. Nós tínhamos os trabalhadores livres, pobres, que eram de outras regiões, tá? Ou portugueses menos favorecidos que buscavam uma vida melhor, como no garimpo, tá? Então, nesses trabalhadores livres pobres não estão os negros. E nós vamos ter também nesse trabalho o trabalho dos escravos negros, africanos,
que trabalhavam nas lavras e nos afazeres domésticos. Essa era um resumo da sociedade mineradora do período colonial, ok? Gente, o ciclo do algodão é quando vai ocorrer o esgotamento das minas de ouro no país, o algodão é chamado de ouro branco. Ele vai passar a ser um dos principais produtos de exportação a partir do século XVIII e início do XIX. Assim, com o aparecimento da Revolução Industrial lá na Inglaterra, o início da indústria, e ela precisava de mão de matéria-prima, né? Ela precisava do algodão para a indústria têxtil, de tecido. Então, o algodão passou a ser o principal, para ter um dos principais produtos, né? Matéria-prima para a exportação da economia do país. Essa aqui é uma pintura de Portinari, tá? Vamos agora para o ciclo do café, conhecido como ouro negro. Ele foi um dos principais produtos no Brasil, tá? Para exportação. É o que eu falo para vocês. A maior parte dos produtos cultivados no Brasil, eles eram voltados ao mercado externo, tá? De acordo com o que os outros países necessitavam, principalmente a Europa, países da Europa. E vocês têm que pensar que quando a gente fala ciclo, eu não gosto muito de falar ciclo, porque o ciclo ele acaba um, começa o outro, mas na verdade não acabou o outro ciclo para iniciar do café. Vai diminuir, claro, a produção ou a procura e vai se inserindo outros ciclos. Mas ainda existe os passados, ok? Tipo, não é porque acabou a cana, não acabou a cana, né? Mas vai ter um outro que vai estar vai estar no auge do que a cana. Vamos falar agora que seria o café. O café ele vai principalmente ser plantado na região do Vale do Paraíba. Ele vai iniciar principalmente nessa região do Vale do Paraíba, Paulista e Fluminense. Posteriormente, ele vai para o Oeste Paulista e para o Paraná. Para o Paraná, principalmente por causa do solo, que é o latossolo roxo, que na verdade não é que ele é roxo, ele é vermelho, tá? É um solo vermelho muito fértil. Roxo é por causa da Itália, rosso, mas na verdade é vermelho italiano, tá? Rosso, né? É o jeito que os italianos falavam. Então nós vão ter quase a finalização da mão de obra escrava negra para substituição depois dos imigrantes italianos, tá? Então os africanos não recebiam, os descendentes já, né, dos negros africanos, eles não recebiam salário, eles eram escravos, explorados ao máximo. Agora, com a introdução dos imigrantes italianos, os italianos vão receber um salário, vão ser salariados, tá? Agora nós vamos finalizar a nossa atividade com o ciclo da borracha, que é o latex da seringueira, né? Que vai ser um produto também para exportação. Vai ser desenvolvido principalmente, vai ser na região norte, onde vai estar as seringueiras, né? Vai ser reteado Porto Velho, Belém. Então ele vai abranger 1890, 1920, então ele vai ter duas fases, tá? Uma fase 1879, 1912 é o primeiro ciclo, e o segundo ciclo, 1942, 45. Na primeira fase, o principal impulso para a produção desse produto extraído da seringueira foi o advento da Revolução Industrial Inglesa. De novo, o mercado fora europeu necessitava da borracha. Então, ela vai ser enviada para a Europa, para a Inglaterra principalmente, e que exigia mais matéria-prima para a fabricação de produtos. Nesse período, cerca de 40% de toda a exportação brasileira era proveniente da Amazônia. Pessoal, agora vamos preencher essas lacunas que vocês têm, que eu já passei no início do vídeo, tá?
preencher e até a próxima semana. Vocês têm mais de uma semana para preencher, podem fazer tranquilamente essa atividade. Até mais!